Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras. E todos os nossos programas estarão lá em vídeos para você acompanhar. Já no facebook.com/respondendo sobre as escrituras estarão lá todos os links de todos os nossos programas para você compartilhar. E você pode também fazer a sua pergunta ou até mesmo uma sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp, o telefone é 16 99299 9452, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair, com muita alegria vamos compartilhar a palavra de Deus. José Odair, nos programas passados recentes nós tratamos sobre as bem-aventuranças, ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos continuar, mas nós vamos falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Exatamente. Antes de nós fazermos a leitura do texto e as considerações, vamos falar com Deus. Senhor Deus, damos graças ao Senhor pela Tua palavra, pelo Sermão do Monte, um ensinamento absolutamente importante de que o Senhor realmente quer que nós saibamos, quer que nós conheçamos e que principalmente possamos aplicar isso em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe para que possamos transmitir de maneira clara. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, quem que é o sal da terra? O que faz o sal da terra? Por que sal da terra? Por que luz do mundo? Nós vamos tratar essas questões neste programa. Vamos fazer a leitura do texto. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos, vamos lembrar que embora exista uma multidão de pessoas ouvindo a palavra de Deus nessa ocasião, conforme diz Mateus 5:1, ali também diz que Jesus passou a ensinar os seus discípulos, dizendo, né? Então, ele está se dirigindo especificamente aos seus discípulos e ele diz a eles: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bom, então o Senhor Jesus disse primeiramente que nós somos o sal da terra. E nós vamos lembrar que naquela época em que não existiam os recursos que nós temos hoje, o sal ele era usado não somente para salgar, mas também para conservar os alimentos. Então, agora, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Quer dizer que o mundo ele está em decomposição, ele está num estado de apodrecimento. E se não for a presença dos cristãos no mundo, o mundo evidentemente vai perecer, vai apodrecer e vai estragar. Então, a presença dos cristãos no mundo, de certa forma, conserva muita coisa, né? E quem sendo cristão já não viveu a experiência de muitas vezes as pessoas estarem fazendo comentários ruins, desobedecendo a palavra de Deus, e o que acontece? Chega um cristão e às vezes as pessoas param. E imediatamente muitos pecados que as pessoas estavam cometendo na língua, falando e demonstrando as suas intenções, aquilo para, e as pessoas deixam de cometer muitos pecados por causa da presença de um cristão ali. Então é nesse sentido que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, porque nós temos a função de conservar as coisas e evitar que muitos pecados venham a acontecer. Agora, uma das características do sal é que um pouquinho de sal ele consegue então salgar uma grande quantidade.
não é a questão de existir muitos e muitos cristãos no mundo que vai conservar o mundo, mas um pouco de cristianismo, um pouco de cristão verdadeiro e cristianismo com capacidade de salgar, de dar sabor e de conservar, é capaz de fazer com que muita coisa deixe de ser estragada por causa da presença dos cristãos ali no mundo. Realmente isso acontece, José Aldair. Eu lembro uma vez, em um trabalho meu, estava lá na mesa, algumas pessoas ali conversando, e eu estava lá, né, na mesa ali junto com eles. E eles começaram a falar algumas coisas assim, sobre mulher, traição, né, e pegaram no celular uma foto, né, uma foto de uma mulher que começou a passar de mão em mão. Quando chegou em mim, um deles falou assim, não, Rafael não, Rafael é crente. Aí nesse momento eles ficaram sem graça, eles não sabiam disso. Eles ficaram sem graça, guardou o celular, mudou o assunto, logo eles já foram embora. Isso realmente acontece porque eles ficaram constrangidos, porque eles perceberam que eles estavam errados. Todos eles eram casados, né, e olhando ali foto de uma outra mulher. E um deles precisou de falar que eu era crente, né, que eu era cristão, que não gostava daquelas coisas, né, daquele tipo de conversa. Então naquele momento corta ali o assunto. E a verdade é que um cristão de fato, que vive o cristianismo, que tem uma boa postura no mundo, ele impacta o mundo. Agora, um falso cristão ou um crente carnal, que a gente chama de crente carnal, que não tá nem aí, sempre tá lá com a galera, não dá bola pra nada, não incomoda, essa pessoa aí, não sei se pode ser considerada um sal não, viu? Porque ele passa batido. Por isso que muitas vezes a gente nem considera uma pessoa assim cristã, embora possa existir, né? Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? Exato. Agora, o que acontece com você quando você come uma comida que está salgada, né? Passa alguns instantes e você vai começar a sentir muita sede, que o sal, ele provoca a sede. Então a presença de um cristão no mundo, a maneira como ele vive, o seu comportamento, o seu testemunho, vai fazer com que as pessoas sintam sede, e sintam sede da palavra de Deus, e sintam sede de conhecer as Escrituras, né? Sede de justiça, né? Isso, então a presença do cristão deve provocar essa sede. Eu te pergunto, alguma pessoa já, por causa do seu testemunho, já por causa da sua maneira de viver, teve a curiosidade ou teve o desejo de conhecer a palavra de Deus, né? Por causa da sua presença? Isso deve acontecer, porque é uma função do sal. A função do sal é, além de conservar, também produz sede na vida das pessoas. Quantas vezes pessoas disseram, olha, eu quero ser cristão, por causa que alguma coisa me despertou quando eu falei com fulano, quando eu vi ciclano, quando eu vi o testemunho daquela pessoa, realmente eu senti a vontade, eu senti sede de conhecer esse Deus que você prega. Então a sua vida, a sua conduta deve provocar isso, além, evidentemente, de conservar. Então, sem os cristãos, o mundo ia de mal a pior, né? Agora, eu me lembro de estudando um pouco de história, e durante o período que houve a Revolução Francesa, os historiadores dizem que por que uma revolução de igual modo não aconteceu na Inglaterra? Por que um banho de sangue também não aconteceu na Inglaterra? Segundo eu vi alguns historiadores, é porque naquela época acontecia na Inglaterra o reavivamento metodista, né? E esse reavivamento metodista, que da época de John Wesley, muitos dizem que foi o reavivamento responsável por não haver também um banho de sangue ali na Inglaterra. Então veja que enquanto a França matou muita gente foi para a guilhotina, né? Na Inglaterra poderia ter acontecido o mesmo, mas a presença do cristianismo ali forte fez com que isso não acontecesse. E já que estamos falando em reavivamento, vamos lembrar que em períodos de reavivamento, ou seja, em que os cristãos viviam o cristianismo, em que os cristãos tinham um bom testemunho, nós vamos ver que em vários países toda a sociedade sofreu o impacto disso, né? Diminuindo o número de roubos, diminuindo o número de crimes, enquanto John Wesley, por exemplo, teve nos Estados Unidos,
dizem que os cinemas, que os lugares, né, as casas noturnas esvaziaram, né? E por causa da presença do cristianismo forte ali, as pessoas não iam mais para boates, as pessoas não iam mais para a noite, elas queriam ir para a igreja, porque ali estava o sal produzindo todos os seus efeitos, e assim as pessoas deixaram de cometer muitos pecados por causa disso. Então, quando há uma forte presença do cristianismo verdadeiro exercendo a sua função, toda a sociedade será beneficiada. Agora, nós vivemos em um país em que o cristianismo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o nosso país nunca foi tão corrupto como é agora. No nosso país nunca teve tanta injustiça como está acontecendo agora. O que está acontecendo? Esse cristianismo não está salgando nada. Esse não é um verdadeiro, autêntico, né? Quando você come uma comida sem sal, aquilo não tem sabor. O sal serve para temperar, o sal serve para dar gosto, para fazer alguma coisa realmente atrativa, né? Então, o cristianismo atual não está salgando nada, não está conservando nada, não está dando sabor a nada e não está produzindo sede de conhecer a Deus. Infelizmente, em comparação com o que aconteceu no passado, quando o cristianismo cresceu, quando houve os revivamentos e as pessoas de fato, e a sociedade sofreu o impacto disso, tem relatos de pregadores que chegaram em determinados lugares e pregaram o evangelho, as pessoas viveram de uma forma que foram melhores funcionários, que deixaram de trapacear, que deixaram de enganar as outras pessoas por causa do impacto do cristianismo. Infelizmente, hoje, isso não tem acontecido. Agora, tem aqui, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Né? O sal agora, se ele não dá sabor, se ele não salgar, se ele não conservar, para que ele presta? Presta pra nada. Ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil mesmo. A gente acaba sendo motivo de chacota, de piada, porque as pessoas do mundo aí coloca todo o cristão, entre aspas, no mesmo bojo. Como se todo cristão, toda pessoa que falasse eu sou cristão, realmente fosse cristão. Então, tem lá os cristãos defendendo políticos, outros cristãos brigando na internet, outros cristãos pedindo dinheiro nas denominações, outro cristão lá expulsando demônio, entrevistando demônio, e isso tudo está saindo na televisão. Pô, o cristianismo virou um motivo de chacota. Então o mundo pisa em cima do cristão. Mas lembrando novamente, nem todos esses cristãos são cristãos de fato. Por isso que lá, daqui um pouquinho, em Mateus 7, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, né? Naquele dia muitos irão dizer: Senhor, expulsamos demônios, né? Expelimos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres. Aí Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É interessante que existem outros materiais, outras substâncias que elas têm uma função. Vamos imaginar uma árvore. Ela tem a sua função, ela dá sombra, ela pode produzir frutos, né? Enfim, mas se ela perder a sua função principal, ela pode ser usada como madeira, ela pode ser usada como lenha, ela pode virar um móvel, né? Agora o sal não. O sal, se ele realmente perder a sua função, ele não tem outra função. Serve pra nada. Não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o cristianismo ele tem uma função principal e os cristãos devem viver dentro desta função. Eu não sou contra o cristão, sei lá, ele quiser se envolver na política, mas essa não é a principal função dele. Não é o objetivo principal. Não é desta forma que nós vamos mudar o mundo. Não é entrando na política, não é tendo uma bancada evangélica maior que o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar se os cristãos realmente assumirem a postura de cristãos e trabalharem dentro da sua principal função, que é de ser cristão, de pregar a palavra de Deus e de viver as bem-aventuranças aqui neste mundo. Então, se isso não acontecer, nós vamos ser lançados fora e ser pisados pelos homens, né? As pessoas vão falar mal. O Senhor Jesus... o apóstolo Paulo ele fala dos judeus, né? Os judeus eles foram escolhidos por Deus para quê? Para eles manifestarem o conhecimento de Deus em si e assim influenciarem o mundo,
né? E para que eles pudessem ser luz aqui, para que eles pudessem esparramar o conhecimento de Deus para o mundo. Deus deveria ser glorificado neles. Agora lá em Romanos capítulo 2, a Bíblia fala, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eles fizeram o contrário. Ao invés deles glorificarem a Deus, ao invés deles esparramarem o conhecimento do mundo, o nome de Deus passou a ser blasfemado entre os gentios por causa deles, porque eles não foram capazes de desempenhar a função para a qual Deus os escolheu. Quando nós somos assim, então os homens vão nos pisar, para nada mais prestas a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que está acontecendo. O cristão está saindo do propósito inicial, que é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sair desse propósito inicial e começam a trabalhar em um trabalho secundário dentro do cristianismo, focando em política, montando grupos gospel, sei lá, teatro. É legal, dá para trabalhar evangelismo nisso aí, mas não é o principal objetivo do cristão. Quando a gente vai ler um pouco da história, é quando os impérios monárquicos que trabalhavam com toda a política, a gente volta, por exemplo, ao século XIX, né? Um pouco mais recente, ou até mesmo na época de Jesus Cristo, quando era diferente o sistema político. Então o cristão não tinha muito o que fazer dentro da política. Ou era monarquia, ou era o Império Romano, né? Na época de Cristo o Império Romano é que dominava. O cristão ia fazer o quê? Como é que ele iria se envolver com política? Não tinha muito o que fazer. Então eles gastavam todas as suas forças, todas as suas energias com evangelismo. Evangelismo, ajudando as pessoas necessitadas. Então o cristão vivia o cristianismo dessa forma. Hoje a gente envolve muito mais com coisas secundárias, por causa de nosso sistema político, que é a democracia. Então, assim, o que eu quero dizer nós estamos querendo dizer, não é que você deve ser contra a política, mas focar no objetivo principal, evangelizar, dar bom testemunho. Esse é o objetivo principal do cristianismo, não focar em coisas secundárias. Então, o sal, para dar sabor, ele tem que estar no objetivo primário do cristianismo. Primeiramente, não fala do evangelho, dá um bom testemunho. Use as bem-aventuranças para isso. Dê um bom testemunho. Depois sim você vai abrir sua boca e vai falar. Mas falar coisas úteis, né? Coisa cristã mesmo. Não sair falando bobeira aí, dando mau testemunho para as pessoas e as pessoas pisando depois em você por causa disso. Aí depois nem falar assim, bem-aventurados os injuriados e os difamados, né? E a pessoa lá falando um monte de bobagem e dando tremendo de um mau testemunho pro cristianismo. Vale a pena frisar, para nada mais presta. Ou seja, não vai cumprir o objetivo e não vai ter utilidade em nada mais, né? E nada mais, nós vamos ter utilidade em desempenhar a nossa função. Esta semana ficou muito explorado na mídia, um dos pastores que estão lá no Congresso gastou nada mais nada menos do que R$150 mil do bolso dos contribuintes com os seus dentes, né? Isso foi um mau testemunho muito grande em toda a mídia. Então, o que aconteceu? Pisado pelos homens, saiu em vários veículos de comunicação. R$150 mil do dinheiro do povo com os seus dentes, né? Dava para alimentar tanta família com esse dinheiro, hein? Ou seja, um absurdo, né? Agora, qual é o nosso papel diante disso? O 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor. Então, como cristãos, nós devemos orar por aqueles que se acham revestidos de autoridade, estão em iminência, pelos nossos governantes. E a Bíblia diz que isso é bom e agradável diante de Deus para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ou seja, esta é a função do cristão. Além de dar um bom testemunho, de pregar a palavra de Deus, de orar e de ser submisso também, como Paulo fala em Romanos 13, e de orar por aqueles que se acham revestidos de autoridade, né? Porque assim nós vamos cumprir o nosso objetivo. Se nós perdermos, se nós deixarmos o nosso objetivo principal, lembre-se, para nada mais presta. Nada será tão útil, nada será tão eficiente que os cristãos possam fazer. Bom, José Aldair, então continuando aqui na sequência, vós sois a luz do mundo.
já não está falando mais sobre sabor, né, sobre sal, mas iluminar o mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso, então agora a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então, a luz é semelhante ao sal. Porque se a luz perder a função de iluminar, para que ela presta? Para nada mais, né? Ela tem uma função principal. Então, quando nós agimos como luz do mundo, nós vamos fazer com que os homens consigam enxergar as coisas como elas são. E principalmente, né, o caráter de Deus e a sua condição diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, né? A condenação é esta, está escrito em João, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Na verdade, isso está lá dito por João no Evangelho, né? Então, por que aconteceu? A presença do Senhor Jesus demonstrou aos líderes religiosos daquele mundo que eles eram pecadores. Demonstrou aos líderes religiosos daquela época que eles estavam muito longe de Deus. O Senhor Jesus disse aos fariseus que se achavam muito limpos, que se achavam muito santos, que eles eram como sepulcros caiados. Que por fora bem adornados, mas por dentro estavam podres. Então Jesus revelou isso aos fariseus. Mas, infelizmente, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não quiseram enxergar isso. E eles odiaram o Senhor Jesus pelo fato do Senhor Jesus demonstrar isso para eles. Agora, a presença do cristão também, como luz do mundo, deve reforçar isso. A maneira como nós vivemos deixa muito claro para as pessoas que é possível uma pessoa viver de uma forma diferente. O que eu estou querendo dizer? Durante a minha juventude, eu era indagado pelas pessoas a respeito da castidade, por exemplo, que é uma dificuldade que os jovens têm. Eles achavam que era impossível um jovem viver uma vida casta, né? Uma vida em castidade, e não praticar as fornicações, os adultérios. Mas quando eles me indagavam e perguntavam: o que você diz? Eu dizia: olha, eu vivo em castidade. Realmente eu não tenho praticado fornicação e nem tenho feito essas coisas. Eles achavam que era impossível isso acontecer. É um absurdo, né? Mas a presença do cristão, ele demonstra que é possível viver de uma forma diferente. E isso faz com que as pessoas vejam realmente o estado de pecado em que elas vivem, quando a presença do cristão. Agora, pegando a ideia que o Senhor Jesus diz que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, então quando você revela isso às pessoas, elas não gostam, né? Lembre-se que quando Abel foi recebido por Deus, porque ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, Caim ficou irado. Porque a presença de Abel ali justificado demonstrava a Caim que era outra forma que Deus salvava. E não através das obras. E Caim ficou irado por isso. E Caim ficou muito bravo e ele não gostava e matou o seu irmão. Porque a presença de Abel iluminava, de certa forma, a mente de Caim para demonstrar que ele estava fazendo errado, que era outra maneira de viver. Então a presença do cristão demonstra que é possível viver de outra forma. Mas principalmente nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz conhecimento. A palavra de Deus demonstra qual é o estado do homem diante de Deus. A palavra de Deus demonstra o quanto o pecado é feio. Demonstra o quanto as pessoas estão distantes de Deus. Agora eu quero trazer algo para a nossa meditação, né? Ele disse aqui: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível, né? Uma cidade que está edificada sobre um monte, de dia você vê aquela cidade de longe, de vários lugares. À noite, então, por causa que tem as iluminações, mesmo naquela época a iluminação era mais precária, não era possível. Você olhava lá, tinha pessoas com suas lamparinas, com as suas maneiras de produzir luz acesa. Então, é impossível você esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim é um cristão. Você não acende uma luz e coloca uma vasilha em cima dela para ofuscar aquela luz. Isso é ridículo, né? Ou esconde ela debaixo de algum móvel onde ela não
possa iluminar, mas você coloca no velador e ela deve iluminar a todos que estão ali em volta. Só para trazer uma meditação, durante o período da história em que o cristianismo professo dominou o mundo, como esse período é chamado de como? De a Era das Trevas. Interessante, né? Porque esse cristianismo professo, ele não foi capaz de iluminar o mundo. Muito pelo contrário, mergulhou o mundo nas trevas, né? O cristianismo professo, o cristianismo não vivido da forma correta, ele vai mergulhar o mundo nas trevas. Hoje é mais difícil evangelizar as pessoas do que antes. Por causa desse evangelho falso. Esse evangelho falso da prosperidade. Esse evangelho falso que se prega que a salvação é por obras. Esse evangelho falso que se prega que a salvação está na igreja e na administração dos seus sacramentos. Isso tornou mais difícil pregar o evangelho. Então, a época em que os cristãos nominais dominaram o mundo é chamada de a Era das Trevas. E aí veio o final da Era das Trevas e surgiu vários filósofos, entre eles o mais notável talvez desse movimento é Voltaire, né, chamado de o Iluminismo. E essas pessoas do mundo são chamadas de iluministas. E os cristãos eram chamados daqueles que produziram as trevas. E atualmente, hoje, quando se fala de cristãos, em várias áreas, diz que os cristãos são obscurantistas. Ou seja, que ao invés de trazer luz, trazem trevas. Então, eu só estou falando isso para mostrar o prejuízo que o cristianismo mal vivido traz para o mundo, né? E eu vou dizer o cristianismo professo, porque o cristianismo verdadeiro é impossível de você esconder, assim como é impossível de você esconder uma cidade que está edificada sobre um monte, né? E a exortação da palavra de Deus é que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então eles vão observar a nossa vida, e os homens vão dizer, olha, essa pessoa é diferente, e a nossa presença vai mostrar para aquelas pessoas o caminho em que elas estão vivendo, o lugar para onde elas estão indo, e elas vão ser despertadas para conhecer e glorificar o nosso Deus. Um exemplo bem interessante de ser luz do mundo, a gente volta ali um pouquinho no século XIX, né? Houve a Revolução Industrial ali nas Ilhas Britânicas, doença, uma política falha, né? O cristianismo falso, vários líderes religiosos ganhando vários salários para pastorear rebanhos, e vem aí uma pessoa chamada George Miller resgatando as crianças da rua, montando um orfanato apenas com fé, cuidando de várias crianças apenas com sua fé, e brigas dentro das denominações, o cristianismo sendo disputado. Aí ele sai, monta ali um orfanato, ajuda aquelas crianças, e até hoje ele é lembrado por causa dessa obra. O que eu quero dizer com isso? Que, como você mesmo disse, José Aldair, não dá para você abafar a luz, não dá para uma luz ela iluminando ali as pessoas. As pessoas veem, não tem como você apagar aquilo da história. Ele existiu, ele fez tudo aquilo. Não era por sua própria glória, mas é porque ele era um cristão. Então, enquanto os pais abandonavam as crianças na rua, ele resgatava e cuidava daquelas crianças. Ele queria aquelas crianças. Enquanto as pessoas preocupadas em ganhar dinheiro, altos salários, ele dando ali todas as suas riquezas para cuidar daquelas crianças, daqueles órfãos. Então isso é ser luz, fazer a diferença. Enquanto os falsos cristãos estavam lá brigando entre si dentro das denominações, defendendo ali suas seitas, ele estava lá praticando o cristianismo. Da mesma forma, você que é o nosso ouvinte aí, acompanha nós no YouTube, se tem as más igrejas, maus pastores, né, maus cristãos, você deve ser a luz do mundo. Você, mais os outros cristãos de fato, vão fazer a diferença neste mundo, sim, como cristão que você é. Isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou como luzeiros do mundo. Essa é a função do cristianismo, né? Agora, quando a gente
toma uma atitude ridícula de esconder. Isso é uma atitude ridícula, de você colocar uma vasilha em cima da luz para apagar a luz, né? Então, quando o cristão ele não está agindo como luz, é porque ele está em uma situação ridícula, né? Uma situação impensável. Ninguém faz esse tipo de coisa. Agora, essa é a principal função dos cristãos é pregar a palavra de Deus. Vamos frisar isso aí, porque os cristãos estão deixando a sua principal função, achando que em outras atividades vão trazer o benefício ao mundo que a palavra de Deus, que o evangelismo pode trazer. E não vão, né? Nós só vamos trazer realmente o benefício principal ao mundo quando nós vivermos como cristãos, procurarmos sermos sal deste mundo, sermos sal da terra e também procurarmos sermos a luz do mundo. Essa é para isso que o nosso Deus nos chamou. Lembrando que há o joio e há o trigo hoje no mundo, né? Então dentro de uma denominação vai ter joio, vai ter trigo. No mundo há joio, há trigo, existe o trigo. E nós devemos entender que se nós somos trigo, nós somos o sal deste mundo, nós somos a luz deste mundo. Nós devemos fazer ali a diferença, não se preocupar tanto assim com os outros, né, com os joios. Devemos ser justos? Claro que devemos ser justos. A gente não deve pegar o joio e tratar como trigo. Você é trigo. Não, você é joio, né? Mas praticar ali a justiça também, a pacificação, devemos trazer a paz. E claro, vamos ser perseguidos porque somos o sal desse mundo, a luz desse mundo. Bom, o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o mundo está cego, né? E para que as pessoas sejam salvas, é necessário que resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo para as pessoas. E isso só vai acontecer porque a palavra de Deus nos dá a função, nos dá o privilégio, também a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Não devemos esquecer que nós temos um inimigo, o príncipe das trevas, né? O Senhor Jesus diz, Paulo diz que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Satanás é o príncipe das trevas e ele é aquele que impera nas trevas, e ele é o nosso inimigo e que vai saber explorar todas as vezes em que os cristãos vacilarem. Ele vai saber explorar esse tipo de deixa que nós vamos dar para ele, né? E agora a nossa função é levar a luz para as pessoas, para que elas possam ver o evangelho, para que as pessoas possam ser salvas. Quando o Senhor Jesus se encontrou com o apóstolo Paulo, nós podemos conferir isso no capítulo 26 de Éfeso, né? O Senhor Jesus disse a Paulo que o escolheu para quê? Ele diz o seguinte: para abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé em mim. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 17 e 18. Para abrir os olhos e das trevas converter à luz. Então esse é o nosso chamado. Nós não podemos deixar de brilhar. Nós não podemos permitir que nada ofusque o nosso brilho. A palavra de Deus diz que a nossa luz deve resplandecer e nós devemos ser luzeiros no mundo. Agora, como a luz ela pode perder o seu brilho? O Senhor Jesus disse que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre a luz. Ou seja, assim como naquela lógica de um pouco de sal pode conservar uma grande quantidade de alimento, também uma luz, menor que seja essa luz, ela resplandece nas trevas. Dá pra ver, né? Você acender um palito de fósforo em um lugar muito escuro, ele vai prevalecer sobre as trevas. Então não pense que você tem pouca força, não, né? Essa força que Deus dá, ela é capaz, conforme o Senhor Jesus diz, de você acende uma luz e alumia a todos os que estão ao seu redor. Então a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre a luz. Mas o que pode ofuscar a luz? Você já viu aquela luz
que está na sua sala, que está em um cômodo, e ela está empoeirada, e ela está suja, você vai ver que o brilho daquela luz, ela vai diminuir, né? Então isso é um símbolo do pecado. O pecado, ele vai fazer, quando o cristão tolera o pecado em sua vida, vai fazendo com que sua luz fique ofuscada. Então nós devemos viver em contato com a palavra de Deus, em oração, e sempre confessando aquilo que fazemos em desacordo com a palavra de Deus, para que a nossa luz brilhe na sua força máxima, e assim possa iluminar o maior número de pessoas possível, para que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz, para que sejam libertas do poder de Satanás e possam pertencer a Deus, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeça para essas pessoas. Essa é a nossa função aqui neste mundo. É aquilo que a gente chama de manter a chama acesa, né? Alimentando com coisas espirituais, a chama do cristão mantém-se ali acesa. E a gente não pode deixar apagar, né? E abafando o espírito. Logo, aquele crente já não muda muita coisa também dentro do cristianismo. Fica aquele crente inútil, sabe? Que a gente vê as atitudes dele e nem percebe que ele é um cristão, nem entende que ele é um cristão. Isso, agora nós chegamos num momento de esclarecer algo, porque Jesus diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as nossas boas obras, elas faz com que reflita essa luz às demais pessoas, né? Agora, temos batido na tecla de que nós não somos salvos por boas obras. Nós somos salvos para fazer as boas obras. O Senhor Jesus se entregou na cruz para santificar um povo todo seu e zeloso de boas obras. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: nós pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí o versículo 10. Então esse texto deixa bem claro de que nós não somos salvos por obras, porque diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé, mas uma vez sendo salvos, o cristão, ele brilha quando ele produz boas obras. É isso que nós estamos falando a respeito desde a bem-aventurança. O cristão vai viver daquela forma porque ele é cristão. Ele não vai fazer aquilo para ser cristão. É completamente diferente. E Jesus diz que uma vez transformados, essas boas obras vão se manifestar em nossa vida, porque a fé sem obras é morta. E uma vez essas obras se manifestando em nossa vida, as pessoas vão observar e elas vão estar de olho, né? E vão dizer: essa pessoa é diferente, e as nossas boas obras vão levar as pessoas a glorificarem a Deus. Agora o contrário também é verdadeiro. Como nós temos frisado, o pecado na vida do cristão e o cristão que não vive em acordo com a palavra de Deus, ele vai produzir nas pessoas uma aversão ao Evangelho. É verdade mesmo. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você ainda tem alguma dúvida ou até mesmo uma sugestão de programa? Vai lá no nosso Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Você pode ali dar a sua sugestão de programa, fazer até mesmo a sua pergunta. Se for mais fácil no WhatsApp, anote o número aí: 16 9 9299 9452. 16 9 9299-9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!